Sermão do Monte, capítulo 28, parte 1. Negando-se e seguindo a Cristo. Neste capítulo, quero considerar novamente os versículos 38 a 42. Já examinamos esses versículos por duas vezes. Primeiro, os examinamos de maneira geral, relembrando certos princípios básicos que governam a interpretação. Em seguida, consideramos as declarações particulares do texto, uma por uma, nos seus detalhes, e vimos que o interesse do nosso Senhor era que fôssemos libertos de todo o desejo de vingança pessoal. Nada é tão trágico como a maneira pela qual tantas pessoas, ao chegarem a este parágrafo, mergulham de tal forma em seus pormenores e se inclinam tanto por argumentar sobre se é certo ou errado fazer isto ou aquilo, que perdem completamente de vista o grande princípio aqui expresso, isso é, a atitude do crente para consigo mesmo. Essas ilustrações foram usadas por Nosso Senhor simplesmente para destacar o seu ensino concernente àquele grande princípio fundamental. É como se ele houvesse declarado: vocês precisam ter um correto ponto de vista sobre vocês mesmos. As suas dificuldades resultam do fato que vocês tendem por errar neste particular. Em outras palavras, a preocupação primária do Senhor Jesus, nesta passagem, envolvia aquilo que somos e não aquilo que fazemos. Todavia, aquilo que fazemos é importante, porque indica aquilo que somos. E Jesus ilustra aqui esse aspecto afirmando: se você é aquilo que afirma ser, é desta maneira que você vai comportar-se. Isso posto, deveríamos concentrar a nossa atenção não tanto sobre as ações, mas antes sobre as atitudes que levam a essas ações. Eis a razão pela qual, quero reiterar, é essencial que aceitemos esse ensino do Sermão do Monte na sequência em que o mesmo foi apresentado. Não temos o direito de considerar essas injunções particulares, a menos que já tenhamos aprendido e dominados os ensinamentos contidos nas bem-aventuranças e nos tenhamos submetido a esses ensinamentos. No presente parágrafo, a nossa atitude para com nós próprios é apresentada dessa forma negativa e, no parágrafo seguinte, ela é exposta positivamente. Ali Nosso Senhor passa a dizer: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como está em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, versão corrigida. Mas aqui nos interessamos sobre o aspecto negativo da questão, e esse ensino reveste-se de uma importância tal dentro do Novo Testamento que precisamos considerá-lo uma vez mais. Por mais de uma vez, já verificamos que o Sermão do Monte está repleto de pontos doutrinários. Nada é tão patético como a maneira pela qual tantas pessoas costumavam comentar cerca de 30 ou 40 anos atrás, havendo ainda assim quem o faça, que a única porção do Novo Testamento em que realmente acreditavam e da qual realmente gostavam era o Sermão do Monte. E isso pelo motivo de ali não haver qualquer teologia ou doutrina. Ele é um sermão prático, disseram, apenas um manifesto ético, sem o conteúdo de doutrina ou dogma. Mas nada há de tão triste quanto essa opinião, porquanto
O Sermão do Monte está repleto de doutrina. Temos a prova disso aqui mesmo, neste parágrafo. O que importa não é tanto que me compete voltar à outra face e, sim, que eu me encontre em um estado que me capacite a estar pronto a fazê-lo. Essa doutrina envolve toda a minha perspectiva sobre mim mesmo. Ninguém pode pôr em prática o que o nosso Senhor aqui ilustrou, a menos que já tenha rompido definitivamente consigo mesmo, no tocante aos direitos que tem sobre a sua própria pessoa, no tocante aos direitos de determinar o que fará e, sobretudo, no tocante ao dever que tem de romper com aquilo que comumente chamamos de direitos pessoais. Em outras palavras, sob hipótese nenhuma devemos fixar a atenção sobre nós mesmos. Conforme já averiguamos, a maior dificuldade nesta vida é, em última análise, esse constante interesse quanto ao nosso próprio eu. E o que o nosso Senhor está inculcando aqui é que essa nossa tendência deve ser inteiramente eliminada em nós. Precisamos desvencilhar-nos desse pendor de estarmos sempre atentos a qualquer ataque ou insulto, ou seja, de estarmos sempre numa atitude defensiva. Era isso que o nosso Senhor tinha em mente. Todas as propensões dessa ordem precisam desaparecer, e isso, como é natural, significa que temos de deixar de lado a sensibilidade quanto ao nosso próprio eu. Essa condição inteira segundo a qual o nosso próprio eu está à flor da pele, postado em um tão precário equilíbrio que a mais leve perturbação é capaz de desequilibrá-lo. Sim, é necessário que essa nossa atitude cesse inteiramente. A condição acerca da qual nosso Senhor falava aqui reveste-se de natureza tal que torna o crente em alguém que simplesmente não pode ser atingido. Talvez essa seja a maneira mais radical que exista para expressar essa declaração de Jesus. No capítulo anterior, relembrei-lhe aquilo que o apóstolo Paulo dissera sobre si mesmo, em 1 Coríntios 4, versículo 3, onde escreveu: Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo entregara toda a questão do julgamento aos cuidados de Deus e, dessa maneira, entrara em um estado e condição em que não podia ser atingido. Esse é o ideal que deveríamos ter por alvo, essa indiferença para com o próprio eu e seus interesses. Certa declaração feita pelo famoso George Mueller a respeito de si mesmo parece ilustrar muito claramente esse ponto. Ele escreveu: houve um dia em que morri totalmente, morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação e censura. Morri para a aprovação ou condenação da parte de meus próprios irmãos e amigos. E, desde então, tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Essa é uma assertiva sobre a qual deveríamos ponderar profundamente. Não posso imaginar sumário mais perfeito e adequado do ensino do Senhor Jesus neste parágrafo do que essas palavras de George Miller. Miller foi capacitado a morrer para o mundo, para a sua aprovação ou censura. Foi capacitado a morrer até mesmo para a aprovação ou censura de seus amigos e mais íntimos companheiros. E também deveríamos observar a ordem de prioridades que Miller usou em sua declaração. Em primeiro lugar, ele falou sobre a aprovação ou censura do mundo.
em seguida, sob a aprovação ou censura de seus íntimos e amigos.